Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, anglicanos e anglicanas de todo o Brasil. Estou me dirigindo a cada um de vocês nessa manhã para, em primeiro lugar, apoiar a iniciativa da greve geral convocada pela sociedade brasileira, por sindicatos, pelos movimentos sociais e pelas igrejas, no sentido de dizer um rotundo não a este processo de reforma, que eu não chamo de reforma, chamo de desmonte do Estado Social no Brasil. Como se sabe, a propalada reforma da Previdência e reforma trabalhista, na verdade, é um desmonte de garantias que foram construídas ao longo de décadas neste país e que se consolidaram na chamada Constituição Cidadã de 1988. O que nós devemos e temos o compromisso de fazer é dizer que uma reforma que não foi discutida com a sociedade, que não foi discutida com os sindicatos, uma reforma que foi construída nos gabinetes de um governo ilegítimo, essa reforma não pode ser aceita pelo povo. A lógica desse desmonte é uma lógica simples. A lógica desse desmonte é de que a Previdência está deficitária. Esta é uma grande mentira, porque a gente sabe que o déficit da Previdência tem devedores, e os devedores não são as pessoas que trabalham. São as grandes empresas e os grandes grupos que sonegam o seu compromisso com a Previdência. Isto sem falar do próprio governo, que gasta mais dinheiro pagando juros a bancos do que gastando com a Seguridade Social de nosso povo. Em segundo lugar, essa pretensa reforma, que eu chamo de desmonte, é uma falácia porque ela não mexe 1 milímetro na pirâmide social. E quando eu digo não mexe 1 milímetro, não mexe 1 milímetro na parte de cima. Nesse país, embora haja a previsão constitucional, ninguém até hoje conseguiu implementar uma reforma tributária que, por exemplo, permita a taxação das grandes fortunas. Isso só seria suficiente para resolver o que eles chamam de déficit da Previdência. Na verdade, o que acontece é que hoje o trabalhador e a trabalhadora brasileiros e o aposentado e a aposentada vão pagar uma conta que não é deles. Vão pagar uma conta que estão jogando sobre sua mesa. E esse desmonte, ele é simplesmente inaceitável porque ele mexe exatamente com o presente e com o futuro da nossa nação. Uma nação não pode deixar de estimular, apoiar, dignificar as pessoas que estão no seu cotidiano, trabalhando e construindo a riqueza desse país. E a reforma trabalhista, por exemplo, está retrocedendo décadas em retirar direitos adquiridos e em simplesmente desconsiderar a dignidade do trabalhador brasileiro. Mas também é um desmonte que acaba com o futuro. As pessoas aposentadas nesse país não têm futuro mais. Primeiro, porque estão ampliando o tempo de contribuição. Segundo, porque estão fazendo com que a sua aposentadoria seja, quem sabe, ainda em vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, através da Câmara dos Bispos, emitiu uma carta recente, após a sua reunião na cidade do Rio de Janeiro, onde estabelece, em linhas gerais, a nossa crítica objetiva, a nossa crítica pastoral e a nossa crítica política a esse processo de desmonte.
Nós somos o povo do Êxodo, o povo do Deus da libertação, o povo que clamou a Javé e cuja voz foi ouvida por Javé. Lembram? Quando aumentaram a carga de trabalho dos escravos para construir as obras de Faraó? Lembram a perseguição que Faraó realizou contra o povo judeu naquele contexto? E aí Deus ouviu o clamor do seu povo e se levantou e realizou uma grande libertação. Para nós, brasileiros e brasileiras, independentemente de nossa posição partidária, e aqui ressalto, não estamos falando de partidos políticos, estamos falando de um projeto de sociedade. E como projeto de sociedade, nós temos que ter, como cristãos e cristãs, atendendo ao chamado do Evangelho por justiça e dignidade, nós temos que dizer um rotundo não a esse desmonte que está sendo patrocinado por um governo que sequer tem legitimidade para se afirmar como governo. Portanto, como anglicanos e anglicanas, somos todos chamados a aderir à greve geral. Pare o Brasil. Pare para pensar. Pare para sonhar um Brasil onde os trabalhadores e as trabalhadoras e os nossos idosos possam viver dignamente e que aqueles que vivem e sugam o seu sangue possam aprender a lição de que o Brasil é dono de si mesmo e que os brasileiros e as brasileiras são donos e donas do Brasil. Não serão os tecnocratas, não serão os banqueiros, não serão os latifundiários, não serão os grandes grupos industriais, não será a grande mídia que vai calar o povo brasileiro. Vamos com coragem dizer não. E a greve geral é apenas o primeiro passo para se dizer a este governo que reformas, sim, para o bem do povo. Desmontes, não. Portanto, deixo essa palavra com todos os anglicanos e anglicanas do Brasil. E conto com vocês num apoio solidário, junto com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras a essa greve geral. Vamos parar o Brasil. Muito obrigado.